ao 20, João, o Evangelho, segundo João escreveu, no capítulo 17, o verso 14 ao 20. Vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus? Diz assim, o verso 14: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Amém? Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça e oremos. Senhor, nós cantamos aqui que nós queremos que o Senhor venha, que o Senhor volte. Esse é o nosso desejo como igreja. E nós queremos que o Senhor nos alimente nessa noite. Alimente o nosso coração, a nossa fé. Nós precisamos ser alimentados pelo Senhor, Pai. Nós, como igreja, precisamos ser alimentados pela Tua palavra, Pai. E guiados, ó Deus, e guardados pelo Senhor, até que o Senhor venha e volte para nos buscar, Senhor. O nosso desejo, Deus, é que o Senhor, nesse momento, manifeste a Tua presença real e verdadeira por meio da Sua palavra. Nos ajuda, ó Deus, como povo do Senhor, a caminharmos, ó Deus, aqui nesse mundo sombrio, hostil ao Senhor e a nós, ó Pai. Pai, nos ajuda a estarmos olhando firmemente ao Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. E é essa oração que faço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nossa palavra de hoje está em João capítulo 17. Na realidade, são as últimas palavras de Jesus. Esse discurso todo, ele começa no capítulo 13, quando Jesus está ensinando aos discípulos, preparando o coração dos discípulos, falando sobre a sua morte. No capítulo 13 ele começa, ele lava os pés dos seus discípulos, ele dá um mandamento e diz: olha, assim como eu estou servindo vocês, vocês devem amar uns aos outros, assim como eu vos amei. E no capítulo 13 ele fala da sua morte. No capítulo 14 os discípulos estão ali angustiados. E aí Jesus diz: olha, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito que eu vou para o Pai preparar um lugar e voltarei e levarei vocês comigo. Então os discípulos estavam angustiados porque o seu mestre, Messias, o Senhor, estava falando da sua morte para eles. Então, no capítulo 14, Jesus começa a consolar o coração desses discípulos e começa a falar para eles: eu tenho que partir porque o Espírito Santo precisa vir para consolar e estar com vocês aqui. O Consolador precisa, ele vai guiar vocês sobre toda a verdade. E o capítulo 15, então Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Ele aponta para ele como a videira verdadeira. O povo de Israel era a videira, mas essa videira falhou, mas ele é a videira verdadeira. E que sem ele nada nós podemos fazer. Então no capítulo 16, nós temos o Senhor Jesus continuando ensinando sobre o Espírito Santo e falando para eles que no mundo nós teríamos aflições, tendo bom ânimo. Então chega o capítulo 17, Jesus está orando pelos seus discípulos. Nós reconhecemos que Jesus, a oração sacerdotal, nós chamamos essa oração de Jesus. Jesus está orando pelos seus discípulos.
E a orar essa semana e a estudar esse texto, quando fui convidado, foi muito oportuno para mim, porque foi muito consolador pela semana que tive e os desafios que encontrei nessa semana. Ao imaginar o nosso Senhor orando pelos seus discípulos, mas não só orando pelos seus discípulos naquele momento, mas orando por nós. Porque se você olhar o verso 20, ele está dizendo, não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Então Jesus ora pelos seus discípulos naquele momento. E essa oração de Jesus é uma oração constantemente. Jesus está rogando para que esses discípulos não venham se desfalecer diante dos desafios do mundo, da hostilidade que eles iam encontrar nesse mundo. E Jesus fala assim, eu não peço somente por esses, mas eu estou pedindo por aqueles que vão vir crer. Ele orou por mim e orou por você. Mas sabe, Jesus não orou somente no passado. Ele não orou somente no passado. Ele continua orando por nós e intercedendo por nós ainda hoje. Romanos capítulo 8, verso 34 diz, quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus ainda está à direita de Deus intercedendo por nós. Jesus só não orou por nós no passado, mas ainda ora por nós. E continua intercedendo por nós. Nesse momento que nós vamos refletir sobre os versos 14 e 16. E o tema que nós vamos pensar é, Ele nos deu a sua palavra. E uma pergunta que eu quero fazer para você é, qual foi o presente que você ganhou, que você mais amou e que durou a sua vida toda? Qual foi? Nenhum. Talvez você tenha ainda lá, mas vai acabar, mas vai passar. Vai passar. Mas olha o verso 14 que nós lemos, o Senhor Jesus está dizendo, eu lhes tenho dado a tua palavra. O Senhor Jesus está dizendo que Ele tem dado a sua palavra aos seus discípulos, e a sua palavra, ela é eterna, ela não passará. Céus e terra passarão, mas a sua palavra nunca passará. E nós precisamos, meus irmãos, entender isso, que nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus, e foi o próprio Senhor Jesus que nos deu. Porque quando nós lemos o Evangelho de João começa que o Verbo se fez carne, Ele é a palavra de Deus encarnada que nós precisamos, e Ele deixou a sua palavra para nós. Às vezes nós não temos essa convicção que o maior presente que nós recebemos é a nossa salvação em Cristo Jesus e a sua palavra que é eterna, que nunca vai acabar. Por isso, meus irmãos, nós precisamos pregar diariamente, por isso eu como pastor preciso inculcar e falar constantemente para vocês, gastem tempo na palavra, porque não é perca de tempo. Você pode ter todos os presentes dessa terra. Você pode ter tudo que essa terra pode dar para você, mas vai passar. Terra e céus passarão, mas a sua palavra não vai passar. Você não vai perder tempo estando na palavra de Deus, lendo, orando, ouvindo, estudando. Não. Porque é por meio da palavra que nós somos salvos, que é por meio de Cristo Jesus, a palavra encarnada, que desceu nessa terra, que andou entre nós e morreu na cruz e nos salvou. Então o Senhor Jesus está orando pelos seus discípulos. Do versículo 1 ao 5, o Senhor Jesus está orando por Ele mesmo. E do 6 ao 14, Ele começa a orar pelos seus discípulos. Ele começa a orar pelos seus discípulos, e depois dos versos
19, ele começa a orar por aqueles que iam vir crer e pela unidade da igreja. Então o Senhor Jesus está dizendo que ele ora e dizendo: eu lhes tenho dado a sua palavra. A divisão da nossa mensagem hoje está: guardado por Deus, separados para Deus por meio de Cristo e de sua palavras e enviados por Cristo Jesus ao mundo. Nós temos esses 3 pontos hoje. Então nós temos a palavra do Senhor, porque é por meio de sua palavra que nós somos regenerados. E nós temos um novo nascimento e que o nosso coração é transformado. Quando nós recebemos a palavra de Cristo, nós nos tornamos peregrinos nessa terra, caminhando aqui, fazendo a nossa jornada até chegar na Nova Jerusalém, como nós cantamos: ó vem Senhor Jesus, ó vem Maranata. Nós somos peregrinos aqui, nessa terra. Por sermos espirituais, vivificados pelo Espírito Santo, por meio da palavra, nós vivemos na contramão desse mundo. Olha o verso 14 comigo. Olha que Jesus diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Então, quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, quando você ouve a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor gera fé no seu coração, e a palavra do Senhor regenera você, tira o seu coração de pedra, você passa automaticamente a viver na contramão desse mundo. Agora você não está mais vivendo na onda desse mundo, você não está mais caminhando conforme os pensamentos desse mundo. Agora você se converte a Cristo Jesus, o Senhor tira o seu coração de pedra e lhe coloca um coração obediente ao Senhor, e agora você passa a viver na contramão desse mundo. Isso o Senhor Jesus diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, mas não, e o mundo os odiou porque eles não são do mundo. O mundo os odiou porque eles não são do mundo. Veja que Jesus está pedindo pela proteção dos discípulos. Jesus não está pedindo para que eles sejam livrados das aflições da perseguição. Jesus está pedindo para que eles sejam protegidos do mal ou do maligno. E Jesus faz essa outra afirmação. Qual é a outra afirmação? Que o mundo os odiava porque eles não eram do mundo. Porque eles não eram do mundo. E por que o mundo odeia os discípulos de Cristo? E Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso exemplo. Da mesma forma que o mundo odiou a Cristo, o mundo odiou os seus discípulos e continua nos odiando. Olha lá em João capítulo 15, versos 18 e 19. Abra sua Bíblia em João. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Por isso o mundo odeia vocês. Da mesma forma que o mundo odiou a Cristo, da mesma forma o mundo odeia aqueles que são de Cristo. Um outro ponto que nós também podemos pensar é que os pressupostos, a forma de enxergar a vida, de pensar a vida do cristão é diferente do mundo. É diferente do mundo. Um convertido que recebeu um novo coração por meio da palavra, não de semente corruptível, mas de incorruptível, como diz o apóstolo Pedro, tendo um coração transformado pela palavra de Deus, você passa a pensar a vida por meio da palavra de Deus. Os pressupostos do que você pensa hoje não é mais como o mundo ensina. Não. A forma como você pensa a sua vida, a forma como você pensa o seu relacionamento. Por exemplo, vou trazer 2 exemplos básicos para os irmãos, para ilustrar os irmãos. Relacionamento, namoro. Namoro é uma questão que nós, como igreja, como a palavra de Deus nos ensina. É diferente do mundo. Para o mundo, fazer sexo antes do casamento não é pecado. Mas para nós, as Sagradas Escrituras ensinam que é pecado.
E quando nós ensinamos isso e falamos isso, nós somos odiados pelo mundo. Nós somos odiados. Um outro exemplo que está bem atual aí é a questão do aborto. Somos odiados porque defendemos a vida de bebês inocentes. Somos odiados por isso. Porque o aborto é um crime, é um homicídio contra bebês inocentes. Então, quando você passa a pensar a vida a partir das Escrituras, e você tem Cristo como seu Senhor e Salvador, da mesma forma que o mundo odiou a Cristo, vai odiar você também. Então Jesus é claro e enfático em dizer que o mundo odiou os discípulos e continua nos odiando. E Jesus está orando por algo que ele já havia alertado os seus discípulos. Em Mateus capítulo 10, verso 16 diz: eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos. Então Jesus já havia alertado os seus discípulos, está dizendo assim: olha, não espere ser amado pelo mundo. Eu estou enviando vocês ao mundo. Vocês estão em meio de lobos, eles querem devorar vocês. Eu quero uma aplicação aqui para nós. Um fato é que nós já aprendemos. É que o mundo nos odeia. O mundo odeia você. O mundo odeia a igreja. Por mais que as pessoas possam gostar, achar bonito, mas quando nós pregamos a Cristo como Senhor e Salvador, quando nós pregamos contra o pecado, quando nós dizemos aquilo que de fato é verdade, que as Escrituras diz, o mundo passa a odiar a gente. Mas qual é a aplicação que eu quero trazer para nós aqui? Não tente ser amado pelo mundo. Não busque ser amado pelo mundo. Não busque ser amado pelo mundo. Você já é amado pelo Pai, por Cristo. Não busque ser amado pelo mundo. Você já é amado por Cristo. Ele está agora à destra do Pai, intercedendo por você. Não fique desejando holofotes do mundo. Você não precisa ser reconhecido por ninguém. Você precisa ser conhecido de Deus. Quando você chegar diante de Deus, Cristo Jesus precisa dizer para você: vinde bendito de meu Pai. É Cristo Jesus. Porque quando nós queremos ser amados pelo mundo, nós abrimos mão do nosso relacionamento com Cristo. Você não precisa ser amado pelas pessoas do seu trabalho. Você não precisa ser amado pelas pessoas da sua escola. Você não precisa ser amado por essas ideologias que nós vemos. Não, você já é amado. Cristo está aqui orando pelos seus discípulos e Ele continua orando por nós e a sua presença continua conosco hoje ainda. Não tente ser amado pelo mundo. Não busque ser amado pelo mundo. Veja no verso 15 que Jesus diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Veja que Jesus não orou para que os discípulos fossem tirados do mundo. Ele orou para que eles fossem guardados do mal ou do maligno. A tradução aqui pode ser maligno. Então Jesus está pedindo que eles fossem guardados das artimanhas de Satanás. Jesus está pedindo que eles fossem guardados das setas inflamadas do Satanás. Porque nós estamos em uma guerra, meus irmãos. Mas tem algo que nós precisamos entender, é que existem circunstâncias tão difíceis em nossas vidas que nós queremos sumir. Jesus faz ao contrário. Jesus olha para os discípulos. Jesus diz: olha, eu tenho dado a minha palavra, o mundo odeia vocês, mas eu peço ao Senhor que não os tire do mundo. Eu não peço que eles sumam do mundo. E alguns pensamentos errados em momentos, em circunstâncias difíceis, que permeiam em nossas mentes, é que seria melhor morrer, ao invés de estarmos nessa circunstância. Ou sair desse mundo e ficar num lugar escondido, bem longe de tudo, tentando nos preservar em uma santidade.
Mas Jesus não ora dessa forma. Jesus, ele ora, olha, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Quando nós deixamos nossa mente correr por esses pensamentos, nós perdemos de vista algo sublime, maravilhoso e poderoso e majestoso que é a própria presença de Deus. Deus nos deixa nesse mundo porque Ele nos guarda nesse mundo com a sua presença maravilhosa. Jesus pede pela proteção para esses discípulos dentro desse mundo hostil, regimentado pelas obras de Satanás, para que a gente perceba a presença dele nos guiando. Como ele diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós precisamos entender que nesse mundo hostil, nós temos a mão protetora de Deus nos guardando e nos guiando. Precisamos, meus irmãos, ter essa percepção da presença real e verdadeira de Cristo Jesus. Somos guardados por Deus e somos separados para Deus. Os versos 17 diz: somos separados para Deus por meio de Cristo Jesus. Olha o que ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus ora por segurança dos discípulos. Agora, Jesus está orando por santificação dos discípulos. Perceba mais uma vez nessa oração que Jesus não está orando por bem-estar material. Jesus não está orando para que você tenha uma vida boa, mas Jesus está orando para que você seja santo. Santo. Ele ora para que eles sejam santificados. E por que separados para Deus? Porque a palavra santificar significa tornar santo, separar. Então Jesus agora, na noite, na véspera da sua crucificação, ele ora para que seus discípulos sejam um povo santo, separados do mundo e do pecado, para adorar a Deus. Para adorar a Deus. E a palavra que fica é: quem são os santificados? Quem são os santificados? Um teólogo, James Boyce, ele diz que os santificados são unicamente aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram regenerados e justificados pela fé, que nós chamamos do quê? Na teologia de santificação posicional. Todos que estão em Cristo Jesus são santos, não por nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Todos. Santidade é um atributo de Deus. E é um atributo comunicável de Deus. O que é um atributo comunicável de Deus? É que Deus colocou em nós também. Nós temos por causa de Cristo e nós devemos desenvolver isso enquanto nós estamos na nossa vida. E o atributo incomunicável do Senhor são o quê? Onipotência, onisciência, que nós não temos e nós queremos muitas vezes, né? Ser todo-poderoso e ser onisciente e onipresente, né? Nós queremos esses 3 atributos de Deus muitas vezes. Estar em todos os lugares, saber o que as pessoas pensam e ter todo o poder para às vezes querer esmagar alguém com o poder, né? Errado. E graças a Deus, Deus não deu esse poder para nós. Então, nós temos o atributo da santificação. Que a partir do momento que nós nos convertemos a Cristo Jesus, que nós viemos a fé nele, nós somos justificados, regenerados, e agora nós somos santos em Cristo Jesus e devemos nos desenvolver a nossa vida. Veja o verso 19. O verso 19, o Senhor Jesus está dizendo: em favor deles, eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Então no verso 19, quando Jesus diz, eu me santifico,
ele não está dizendo que precisa ser mais santo, abandonar pecado. Ele está dizendo que se separa exclusivamente e voluntariamente para cumprir a vontade de Deus, para morrer na cruz, porque através do seu sofrimento no Calvário, a fim de que as pessoas fossem salvas e separadas do mundo para servirem exclusivamente a Deus. Então, o sacrifício de Cristo Jesus é remir um povo para si, como diz o apóstolo Paulo em Tito, capítulo 2. Ele ilustra muito bem isso aqui que nós estamos explicando. Olha que o apóstolo Paulo diz em Tito, capítulo 2, verso 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, a morte de Cristo Jesus, Jesus morre, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir e ter um povo exclusivamente seu e dedicado à prática de boas obras. Exclusivamente seu quer dizer que quando você colocou a fé em Cristo Jesus, você deve ser exclusivamente dele. O apóstolo Pedro vai dizer que você é propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus. E você só pode ser propriedade exclusiva de Deus se você colocou a fé em Cristo Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados. Porque se você não se arrependeu dos seus pecados, você não é propriedade de Deus, você é apenas criatura de Deus, você está condenado em seus pecados e você então precisa colocar os seus olhos em Cristo Jesus para você ter a salvação. E você ser propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus, um povo exclusivamente seu. É isso que é santidade, separado do mundo e dedicado à prática de boas obras. Não ao contrário. Não ao contrário. Não ao contrário do que eu quero dizer nós não podemos ser dedicados à prática das boas obras, achando que podemos obter a nossa salvação, porque nós não conseguimos ser salvos pelas nossas obras, e nós não conseguimos ser santos se nós não formos justificados e regenerados por Cristo Jesus. Não. Mas o ponto aqui, meus irmãos, do verso 17, que nós temos que Jesus ora pela santidade dos seus discípulos, ora por nossa santidade, e nós devemos orar por nossa santidade. Nós devemos orar ao Senhor pedindo santidade. Se tem uma oração que Deus tem prazer em responder, são orações conforme a vontade do Senhor. Se você está com dificuldade em vencer os seus pecados, ore ao Senhor por sua santidade. Peça ao Senhor, Senhor, me faça mais santo. Peça ao Senhor, porque o Senhor Jesus está intercedendo por eles aqui e dizendo, Pai, santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ore por sua santidade, ore por sua vida e pelo seu coração. Pois só podem buscar santidade aqueles que já foram regenerados, justificados em Cristo Jesus. Aqueles que foram libertos da escravidão do pecado, hoje são livres em Cristo Jesus. Livres para buscarem uma vida santa agora. Agora nós conseguimos olhar para a depravação que existe dentro do nosso coração e lutar contra ela. Sem Cristo Jesus, nós estamos algemados, escravizados com o pecado. E nós não conseguimos lutar. Então, em Cristo Jesus é que nós conseguimos vencer os nossos pecados. Sem Cristo Jesus, você não consegue vencer os seus pecados. Não consegue. J. Packer, ele diz, na verdade, a santidade é o objetivo da nossa redenção. Assim como Cristo morreu para que pudéssemos ser justificados de forma decorrente, somos justificados para que possamos ser santificados. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Culpados, passamos a ser justos por causa do sacrifício de Cristo, para que possamos ser santificados. Que é a evidência, meus irmãos, a evidência de alguém que está em Cristo Jesus
é a sua luta para viver uma vida de santidade. A evidência de alguém que está em Cristo Jesus é alguém que está lutando constantemente para viver uma vida de santidade. Que na teologia nós chamamos do quê? De santificação progressiva. O que isso quer dizer? Que vamos lutar a vida inteira contra os nossos pecados. Porque aqui nessa terra nós nunca chegaremos à perfeição. A santificação, ela é um processo contínuo, todos os dias. Todos os dias, eu e você devemos lutar contra os nossos pecados. Todos os dias nós devemos estar lutando contra os nossos pecados, abandonando cada um deles, crescendo no conhecimento de Cristo, crescendo na percepção dos nossos pecados, porque à medida que nós crescemos no conhecimento de Cristo, nós crescemos na percepção dos nossos pecados, nós crescemos naquilo que está dentro do nosso coração, que são descaminhos, que são fora dos caminhos do Senhor. É a santidade progressiva. E aí, Senhor Jesus fala algo no verso 17 para nós. E Ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E nós somos santificados pela palavra encarnada, pelo sacrifício de Cristo Jesus. E nós somos santificados pela palavra que Ele deixou para nós, que é a verdade, que é as Escrituras. Por isso o Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. É por meio da verdade que nós conseguimos ter uma vida de santificação. É por meio da palavra que nós conseguimos vencer os nossos pecados, porque a palavra é o poder, é o meio que Deus deixou para que eu e você venhamos conseguir vencer os nossos pecados. A nossa santificação, ela só pode ser progressiva, você só pode crescer continuamente. Veja, progressiva, você deve estar crescendo continuamente, constantemente em santificação por meio da palavra. Por meio da palavra. Sem a palavra de Deus, nós não vamos conseguir vencer os pecados que cometemos. Nós não vamos conseguir vencer os pecados que nós estamos cometendo. Por quê? Porque é a palavra de Deus que lança luz sobre as nossas trevas. É ela que clareia os nossos olhos. E é ela que nos limpa, como o próprio Senhor Jesus diz em João capítulo 15, verso 3. Vocês já estão limpos por causa das palavras que lhes tenho falado. Por meio da palavra, meus irmãos, que nós vamos conseguir vencer, que nós vamos ter uma vida de santidade, que nós vamos conseguir lutar contra pecados que talvez muitas pessoas dizem que não tem vitória. Eu tenho dito, meus irmãos, que pecados muitas vezes que nós não estamos conseguindo vencer é porque nós não temos nos aprofundado tanto na palavra como deveríamos. Porque Cristo Jesus já nos libertou. E Cristo Jesus já deixou para nós todas as ferramentas que nós podemos lutar nessa vida. Jesus diz: olha, eu lhes tenho dado a minha palavra. O mundo odeia eles. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E nós temos, meus irmãos, o poder para vencer os pecados que nós conseguimos enxergar dentro do nosso coração. Nós temos que parar de cair no engano do nosso próprio coração e das setas de Satanás de dizer que não tem mais jeito para certos tipos de pecado, porque tem jeito sim, porque Cristo nos libertou e porque Ele deixou a palavra de Deus e é por meio dela que nós somos santificados. É Cristo Jesus que está falando aqui: santifica-os e santifica-os na verdade. A tua verdade é a tua palavra, é na palavra de Deus que nós podemos conseguir ser santificado. Por isso você precisa gastar tempo, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas,
pensar na palavra, dormir na palavra, memorizar a palavra, comer a palavra constantemente. Porque quanto mais você mergulhar na palavra, você vai vencer os seus pecados. E aí eu tenho outra notícia. Você vai ver os seus pecados. Você vai ver com mais clareza. Você vai ver com mais entendimento. Você vai conseguir lutar de forma real e verdadeira. Às vezes nós queremos usar outros mecanismos para lutar, para querer ser santo. Mas nós já temos aqui, meus irmãos, a revelação completa das Escrituras para nós vencermos os nossos pecados. Pela palavra, nós nos apoderamos de Cristo na medida que suas palavras se apoderam de nós. Na palavra nós estamos sendo... Cristo está se apoderando de nós. À medida que nós mergulhamos na palavra do Senhor, não existe santidade sem fidelidade e obediência. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Como o Salmo 119, verso 9, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Eu queria traduzir esse verso com perguntas diferentes. De que maneira você pode ter um namoro santo? Meditando na palavra e obedecendo. De que maneira você pode ser liberto da pornografia? Por meio da palavra. De que maneira você pode perdoar alguém que magoou você? Por meio da palavra. De que maneira você pode lidar com o seu dinheiro da melhor forma e ser mais santo com as suas finanças? Por meio da palavra. De que maneira você pode controlar a sua vida de alimentação? Por meio da palavra. Meditando na palavra, mergulhando na palavra. Porque sem a palavra nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir manter a nossa vida pura e santa. É na palavra que nós vamos conseguir. E Ele nos deu. Olha o verso 14 mais uma vez. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Eu lhes tenho dado dádiva, presente. Ele tem entregado para nós aqui, agora, todos os dias. Nós precisamos nos deleitar nisso, nos regozijar que temos a palavra do Senhor, porque é por meio dela que nós vamos ser limpos, meus irmãos. Então nós somos guardados por Deus, separados para Deus, por meio de Cristo e sua palavra, e enviados por Cristo. Olha o verso 18. O verso 18, ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nossa santificação, ela desemboca no nosso comissionamento para ir ao mundo pregar o Evangelho. O Senhor nos santifica, o Senhor nos salva, nos santifica e nos envia para pregar o Evangelho, para pregar a palavra do Senhor. E olha para o verso 18, que ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. O Senhor Jesus é o maior modelo de uma vivência missionária. Nós não precisamos de estratégia missionária. Nós não precisamos de modelos denominacionais para fazer a obra missionária. Nós precisamos olhar para Cristo e ter um relacionamento com Cristo intencionalmente. Porque quando nós temos um relacionamento com Cristo intencionalmente, quando a nossa vida está em relação com Cristo, nós seremos missionários. Porque Ele diz: assim como o Senhor me enviou, eu estou enviando a eles. Cristo Jesus foi o primeiro e o maior missionário. Meus irmãos, Ele é o maior modelo de uma vivência missionária. É impossível, se nós pregamos a Cristo,
Se nós lemos as Escrituras e entendemos e temos um relacionamento com Cristo, é impossível ficar sem falar de Cristo. Da mesma forma como você enche a sua mente de política, de futebol, a sua mente de novela, de todo qualquer tipo de outro assunto, você conversa sobre isso, porque você está cheio dessas coisas, mas quando você anda com Cristo, quando você tem um relacionamento com Cristo, Ele envia você ao mundo. Você é guardado por Deus no mundo, santificado no mundo e enviado ao mundo para pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Somos salvos pelo Senhor, santificados e enviados para o anúncio do Evangelho. E essa ordem, ela não pode ser invertida. Salvação, santificação e envio para o anúncio do Evangelho. Porque a tristeza que nós temos no meio da igreja brasileira, a realidade que nós temos é que vemos pessoas pregando o Evangelho sem experimentar salvação. Sem experimentar salvação. Você pode participar dos programas da igreja, você pode vir aos cultos, você pode até compartilhar com alguém, mas você precisa experimentar a salvação, você precisa conhecer a Cristo, você precisa ser santo, a sua vida precisa ser santo e um exemplo para aqueles que estão ouvindo você. Ouvindo você. Essa ordem ela não pode ser invertida. E Jesus não inverte ela. No início da sua oração, no verso 3, ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se você não conhecer a Cristo, todas as suas obras que você estiver fazendo aqui nessa terra não vai valer de nada. Todas as suas obras são jogadas, você e ela, e infelizmente, ao inferno. Você precisa conhecer a Cristo. Conhecê-lo, primeiramente. O próprio Senhor Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres, e eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus está dizendo claramente sobre pessoas que chamavam Ele de Senhor, sobre pessoas que profetizaram, sobre pessoas que experimentaram, em certa medida, o poder dele. Mas nada disso lhe faz uma pessoa salva. O que lhe faz uma pessoa salva é você conhecer a Cristo, o Senhor Jesus Cristo, e você entregar sua vida a Ele. Você pode chamar Ele de Senhor, mas talvez você possa não ser conhecido por Ele. E essa ordem não pode ser alterada. Somos salvos, santificados e enviados. Somos guardados e enviados. E observe o verso 20. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Veja que nós vemos três vezes nós vemos a palavra sendo citada aqui. No verso 14, no verso 17 e no verso 20. Jesus está orando agora por aqueles que iam vir à fé por meio da palavra dos seus discípulos, palavras que eles iam falar. Então, por meio da palavra nós somos salvos, por meio da palavra nós somos santificados, por meio da palavra nós somos enviados ao mundo para cumprir a nossa missão. Qual é a palavra que eles iam falar aqui, meus irmãos? Qual é a palavra? A palavra de Cristo. Como é que uma pessoa vem à fé? Por meio da palavra do Senhor Jesus. É ela que nós precisamos pregar, é ela que nós precisamos ensinar, é a palavra de Deus. Não suas histórias, mas a palavra de Cristo Jesus. Então Jesus está falando assim, eu os envio ao mundo, eu peço por aqueles que vão vir crer,
Porque esses discípulos aqui que eu estou enviando vão pregar, vão falar. E eles falaram, pregaram o Evangelho, porque o Evangelho chegou até nós. Agora é sua missão é pregar o Evangelho, é falar a palavra do Senhor, para que outras pessoas possam se converter. Então nós temos a dádiva de sermos salvos pelo Senhor. Nós somos salvos da nossa depravação, nós somos salvos das trevas, libertos dos nossos pecados, nós somos santificados ainda pela palavra, pelo poder, e somos transformados cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo, e nós temos a dádiva, o presente de compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, e as pessoas ouvirem a palavra de Deus através dos nossos lábios e crerem. E terem salvação. A dádiva, meus irmãos. Essa é a dádiva. O privilégio que Deus deu a nós como igreja. Como igreja Batista Palavra da Vida. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu a sua palavra. Ela é um meio que nós temos que usar para pregar o Evangelho. Não existe outro meio para salvar pecadores. Não. É a palavra, o Evangelho, que salva pessoas, que salva vidas. Então Ele nos salvou por meio da sua palavra. E Ele nos santifica por meio da sua palavra. E nós somos enviados ao mundo para pregar a sua palavra. Ele nos deu a sua palavra para que a gente cumpra a sua missão e fale dele para outras pessoas, para que mais pessoas venham crer no Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos o Senhor pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu. O Senhor, ó Deus, nos transformou. O Senhor, ó Deus, nos tirou das trevas. O Senhor, ó Pai querido, alimentou, ó Deus, a nossa alma e continua nos alimentando, Senhor. Obrigado porque o Senhor continua nos guardando. Obrigado, Deus, que nós não gastamos, ó Deus, na sua palavra. Perdoa, Senhor Deus, pelo tempo e pelas oportunidades que nós perdemos de compartilhar a sua palavra, Senhor. Mas eu peço, ó Deus, por nós que estamos aqui hoje, ouvindo a sua palavra, nos encoraja, Senhor. Nos dá coragem, Senhor, para sairmos daqui, ó Deus, renovados, ó Deus, para buscarmos a sua face na leitura da sua palavra, no estudo da sua palavra, Senhor. Deus, eu peço ao Senhor, nos dá coragem para pregarmos o seu Evangelho, Senhor. Nos dá coragem, Senhor Deus, para obedecermos a sua palavra e lutarmos contra os nossos pecados, ó Deus. Ó Senhor, derrama da tua graça, Senhor, sobre os nossos corações. E obrigado, porque o Senhor nos encoraja, nos exorta e nos consola, Senhor. E que nessa semana, ó Deus, possamos refletir e obedecer a sua palavra, Pai. É essa a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém, Senhor.